Oi, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, com paz, bateria recarregada depois de uns dias aí de descanso, né? Então, essa semana 6 do PET, volume 3 se encontra na página 44 e temos como eixo temático, unidade temática, geometria. Ou seja, dando continuidade ao estudo de geometria, mas o tema em especial é plano cartesiano, objeto de conhecimento nosso, plano cartesiano. As habilidades, o que se espera do aluno para essa semana, saber associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono com ou sem o uso de tecnologias digitais. Também saber construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. Conteúdos relacionados, plano cartesiano, coordenadas cartesianas para ordenado, representação de um polígono no plano cartesiano e vértices de polígonos, figuras semelhantes, semelhança de triângulos, ampliação e redução de figuras planas na malha quadriculada e no plano cartesiano. Nosso tema é plano cartesiano, mensagem dos autores do PET para vocês. Caro ou cara estudante, nesta semana você vai entender os conceitos de sistema de localização, tomando como referência coordenadas cartesianas. Introdução. Você já usou o GPS? Então aí, fotografia de um motorista, onde pela fotografia aí o seu passageiro está usando o GPS para ajudá-lo na orientação. GPS é um sistema de navegação por satélite com um aparelho móvel em que uma de suas funções é compartilhar a localização de algo em qualquer horário para a utilização precisamos de um sistema de coordenadas. Então, eu vou apresentando para vocês aqui o que nós vamos chamar de coordenadas cartesianas ou simplesmente plano cartesiano. Você tem uma reta numérica na horizontal chamado de eixo X ou ainda eixo das abscissas e um eixo na vertical chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Esses dois eixos são perpendiculares, ou seja, formam entre si um ângulo de 90 graus. E quando eu associo um elemento do eixo X com um elemento do eixo Y, eu chamo essa associação de par ordenado, sempre na ordem x primeiro, elemento de x da horizontal primeiro e depois o elemento da vertical. A associação ou a combinação de dois elementos vai formar um ponto no plano cartesiano ou um par ordenado. Por exemplo, se eu pegar aqui o 4 e vou pegar aqui o 4 e o 2, eu ando nessa linha do 4, vou subir 2 unidades para ficar no mesmo nível 2. O encontro aqui dessas duas linhas, a do 4 com a do 2, vai formar esse pontinho aqui no plano cartesiano. Então, esse ponto é um par ordenado 4 e 2. Para localizar cada ponto, usamos duas linhas retas numeradas perpendiculares. O ponto O, que é a origem, em que elas se cruzam, é chamado de origem do sistema, com outras perpendicularidades e paralelas, formando uma malha imaginária de quadrados sobre uma região plana. O eixo vertical é chamado eixo das ordenadas ou eixo Y, e o eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas ou eixo X. Ok? Cada ponto da malha é representado por um par ordenado formado por dois números.
primeiro indicado em um percurso horizontal e o segundo no percurso vertical, ou seja, o primeiro do eixo X e o segundo do eixo Y. Observe o seguinte ponto destacado. Ponto A tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Então, os valores de x2 e y3 se associam para formar o ponto A ou par ordenado A. E o ponto A tem coordenadas 2 e 3 e é escrito entre parênteses, separado por vírgula, tá? 2 e 3 dentro de um parênteses, separado por vírgula para separar o ponto do eixo X e o ponto do eixo Y, ou melhor, o número, a coordenada do eixo X e a coordenada do eixo Y. Porque, partindo da origem, o zero, andamos 2 unidades na horizontal, no sentido da direita, 2 unidades. E subimos 3 unidades na vertical para chegar até o ponto A, 1, 2, 3, ok? Geralmente, o pontilhado associado ao ponto está presente na figura para indicar os números referentes aos eixos. Observe a seguinte imagem. Aqui eu tenho um quadrilátero, um trapézio, né? De pontos A, B, C, D. E cada ponto, ou cada vértice desse quadrilátero, é um par ordenado, tá? Então, nela temos o quadrilátero ABCD. O ponto A tem coordenada 2 e 3, 2 de x e 3 de y. O ponto B tem coordenadas 4 e 6. O ponto B, 4 e 6. O ponto C tem coordenadas 7 e 6. E o ponto D tem coordenadas 7 e 3. 7 e 3 na altura. Este quadrilátero é chamado trapézio, já é conhecido nosso. Observe a seguinte imagem. O ponto A, o plano cartesiano, tem o ponto A formado por 9 do eixo X e 7 do eixo Y, par ordenado nessa ordem 9 e 7, escrito dessa forma aqui, entre parênteses, separado por vírgula, tá? É o ponto A, ou par ordenado A. Se eu saio desse ponto andando 3 unidades para baixo e 2 unidades para a esquerda, 3 unidades para baixo, 1, 2, 3, 2 unidades para a esquerda, 1, 2, vou parar aqui, então eu vou ter o par ordenado 7 e 4, vou parar onde eu parei, a pergunta é essa, né? Então, ó, 1, 2, 3 unidades para baixo, mais 2 unidades para a esquerda, 7 e 4 é o ponto onde eu parei, o par ordenado 7 e 4, ok? Turminha, então é isso aí, o nosso conteúdo, enxergar a representação de um par ordenado do plano cartesiano, igual eu estou vendo aqui, né? Por exemplo, esse ponto B aqui, que eu desci 4 unidades, ele vai estar 9 de x e 4 de y, então 9 e 4 é o ponto B, ok? Então isso é importante, representação do ponto do plano cartesiano, e é o que nós temos para essa semana, para hoje, né, fazer as atividades aí, 5 exercícios para a gente brincar. Esse exercício 1 aqui, na verdade eu estou querendo as coordenadas de cada praça, tá? Ficou meio assim duvidoso o exercício, no guia da cidade podemos encontrar parte de um mapa de ruas e praças como este. Na posição deste mapa está a Praça Sol. A Praça Sol, cadê a Praça Sol? Vamos localizar ela aqui. Praça Sol. Praça Chuva, Praça da Paz, Praça do Vento, a Praça Sol está aqui. Essa bolinha de verde aqui é a Praça Sol. Se a gente vai olhar direitinho, ela está aqui na posição E do eixo horizontal e E maiúsculo do eixo horizontal e E minúsculo do eixo vertical. Então, o par ordenado é EE, E maiúsculo com E minúsculo, ok? A Praça da Paz. A Praça da Paz, onde que está a Praça da Paz aqui? Está aqui em cima, na posição F com C. FC.
F, C minúsculo, ok? Então no eixo X, que poderia ter colocado aqui embaixo, ó, eu tenho letras maiúsculas e no eixo da vertical eu tenho letras minúsculas, ok? Para a gente combinar, sempre pegando do eixo da horizontal com o eixo da vertical. Então é isso aí. Vocês vão estar brincando aqui para resolver essa questão 2. Vocês vão fazer um desenhozinho, né? Desenha a casa, vai para 3 km para o norte, depois 2 km para o oeste, que é para a esquerda, né? Depois 1 para o sul, depois 4 para o leste, para a direita, né? E finalmente 2 para o sul, desce para o sul. Então imagine as coordenadas cartesianas e também tem a localização geográfica. Norte, sul, leste, oeste. Para facilitar um pouquinho, tá bom? Aqui a questão 3 é bem parecida com a primeira. É a posição do cavalo, né? Ficar atento aí que tem as regrinhas do tabuleiro de xadrez. E a peça que eu vou analisar é o cavalo. O cavalo vai mover para qual posição? Baseado na posição que ele se encontrava. Para onde ele pode ir? Bem tranquila também, tá? Espero que vocês consigam fazer atividade, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, turminha.